Eu me encontrei como professora realmente na educação de jovens e adultos. E mesmo que por pouco tempo, já tive contato com outros públicos estudantis. Mas eu, enquanto estando docente na EJA e com aquelas realidades, aquelas pessoas trazendo essas marcas, algumas pautadas em fortes sofrimentos, mas também essa potência de estar, de mudar, de batalhar, de ver que é uma questão individual, mas é uma questão social, isso para mim é algo extremamente tocante. Eu sinto muito isso. A minha história com a URGS, ela começa em 97. A graduação, a licenciatura, o bacharelado, o mestrado, professora substituta 2 vezes, professora efetiva aqui no colégio e agora doutoranda. Eu não sou aqui de Porto Alegre, eu sou de uma cidade do interior de Santa Catarina e eu cresci ouvindo a história da minha mãe e ela foi a minha grande inspiração, que ela cresceu numa área rural e naquele período mulher para estudar só se fosse para seguir a vida religiosa. E ela desde muito pequena queria estudar, então a família dela colocou no internato para a formação religiosa. Ela acabou vindo e crescendo então longe da família, vindo para Porto Alegre e aqui trabalhando já quase noviça, ela decidiu que ela queria na verdade fazer faculdade. E conseguiu a muito custo e com muitas resistências até do ambiente fazer o vestibular e passou para a farmácia. Então eu cresci ouvindo essa história dela, de uma mulher com luta, que foi a primeira da família a ter o ensino superior, depois dela outros também foram, outras pessoas na comunidade, na cidade onde ela morava. Eu disse, eu quero realmente fazer uma faculdade e sair dessa cidade. Eu quero conhecer Porto Alegre. Ela dizia que era uma cidade muito marcada por muitas pessoas, muita diversidade e que ela gostava muito da URGS. Fiz o vestibular em 97 para Ciências Jurídicas e Sociais e a minha segunda opção era Ciências Sociais. Naquele período ainda existia essa possibilidade de ter curso 1 e curso 2. Infelizmente não passei para o Direito, mas fui chamada para Ciências Sociais. E aí eu me envolvi num projeto de extensão no SAJU, que é no Direito, que é multidisciplinar, trabalhando com a questão de assessoria jurídica em comunidades periféricas e que estão pessoas buscando e lutando por seus direitos. E eu fui me apaixonando pelo curso. Eu fui me descobrindo cientista social e depois, com a licenciatura, me descobrindo uma professora em formação e com o bacharelado, uma pesquisadora em formação no processo. Ao final dos anos ali 2000, houve toda uma abertura para a contratação de professores. É todo o projeto do Reúne, novas vagas. Então, o Colégio de Aplicação abriu mais de 30 vagas. Com a Sociologia voltando como obrigatoriedade, abriu vaga para Sociologia. Fiz o concurso, uma colega e eu entramos, isso é em 2011, inicialmente no ensino regular. Pensando que o Colégio de Aplicação, ele está comemorando agora 70 anos, é um espaço muito bacana no sentido de ser docente. Aqui a gente tem a possibilidade de autonomia pedagógica, de poder fazer projetos de pesquisa, projetos de extensão, poder construir práticas pedagógicas diferenciadas, tem materiais, tem todo um conjunto de professores pensando questões de interdisciplinariedade e outras propostas. A partir de 2014, aí eu me tornei professora da educação de jovens e adultos. E isso foi outra grande virada, um sacode na minha vida. Na formação, eu não tive algumas bases específicas para pensar em educação de jovens e adultos. Hoje em dia, estudantes que estão em formação conseguem ter outros espaços de trocas de saberes que naquela época, infelizmente, ainda não se tinha. Então era o desafio de estar com um grupo extremamente diverso. São estudantes que são adolescentes, o final da adolescência, da juventude, entre 18, adultos, adultas, adultos e idosos. Então, em sala de aula, eu já tive estudante de 18 e de 75 anos. Com suas trajetórias de vida, com suas marcas, pensando que eles têm uma diversidade de gênero, laboral, religiosa, étnico-racial, mas eles têm algo em comum,
são pessoas que em um certo momento da vida delas, elas tiveram que sair do ambiente escolar. Elas, enquanto crianças e adolescentes, questões sociais arrancaram elas da escola. Foram questões de necessidade de trabalhar pela fome, necessidade de cuidar de familiares, de filhos, a necessidade de conseguir sobreviver numa sociedade extremamente desigual e violenta. Eu, enquanto professora, eu tenho que estar conectada com o meu grupo, eu tenho o dever de mostrar e pensar e refletir sobre como vivemos, a sociedade que vivemos, porque, infelizmente, ainda há um discurso social muito forte de que se a pessoa saiu da escola, ela saiu porque quis, e pouco se pensa quais são as questões sociais que fizeram com que ela tivesse que sair daquele ambiente. Agora eu estou voltando, iniciei o doutoramento em antropologia social a partir de um projeto que eu desenvolvi aqui no colégio. Um projeto que buscou aumentar expressividades dos estudantes que pudessem se ver como criadores de conhecimento, produtores, planejadores e executores, mas trabalhando com uma linguagem específica, que é a linguagem imagética. Foi um meio de eu conseguir me comunicar melhor com os meus estudantes e fazer com que eles se comunicassem, porque a linguagem da imagem é a primeira que a gente aprende quando é criança. Então, eu entrando via letramento, via textos, conceitos, eu percebia que eu não conseguia atingir nos meus estudantes o que eu gostaria que eles pudessem compreender e principalmente se potencializarem ao pensar e ao fazer das ciências sociais e sociológico. Com a imagem, eu vi um caminho de expressão que a gente pudesse fazer com que eles participassem de todo esse caminho. Nós discutíamos questões envolvendo a educação de jovens e adultos, envolvendo as questões de desigualdades no país, envolvendo elas e eles se vendo nesse processo e, ao mesmo tempo, buscando produzir, então, na forma de narrativas visuais, reflexões. Então, se eu estou pensando sobre o analfabetismo no país, que atinge 11 milhões de pessoas, como é que a gente transforma isso em imagem? Eu vejo, muitas vezes, que elas me ensinam, e elas sempre, porque a gente está numa relação dialógica do ensinar e do aprender continuamente, e durante a vida inteira, mas eu aprendo muito mais com elas. Então, o que me motiva é pensar essas situações, refletir, mas também, junto com a ideia freiriana, de uma pedagogia da esperança. A minha ideia, então, ela vem do pensar, do discutir, mas também junto com elas e eles e com o que o meio está oferecendo, propor também assim, gente, vamos tentar mudar. A gente tem os dados, a gente tem conceitos, tem teorias, mas tudo isso são pessoas. Então é muito uma ideia assim de que essas pessoas resgatem também uma autoestima individual, porque muitos vêm com a autoestima muito baixa, e resgatando não, você está aqui, você está lutando, você está batalhando, há um grupo estudantil que tem questões muito parecidas, intersetoriais, e isso aí vai fazer com que você vá acessar outros caminhos também até para exigir políticas públicas. Meu nome é Catiúcia Pavei e o meu lugar na URGS é o Colégio de Aplicação.